Catiele Kissula, e você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Catiele, tudo bem-vinda. bem? Vamos falar desse assunto aí que agora é o que é essa birra infantil. Agora que as crianças estão de férias em casa, acho que acontece mais ainda, né? Acredito, mais exposição, né? Os pais mais tempo presente aí com os filhos. Acredito que deu uma aumentada aí nessa situação, né? Mas o que é a birra, né, Mauro? São esses comportamentos explosivos, choros, gritos, contestações, mas que é um comportamento passageiro, que é um comportamento que acontece devido a uma situação que a criança quer, uma coisa que ela quer fazer ou que ela não quer fazer, e daí tem esse rompante desse comportamento, né? Que geralmente é um comportamento um pouco mais agressivo, um pouco mais enfático. E por quê? Porque ela não sabe muitas vezes comunicar. É um sinal também de alerta, de que alguma coisa está errada, de que ela está frustrada, ela pode estar triste, frustrada, chateada, porque alguma coisa aconteceu e ela não está sabendo verbalizar aquilo. E também um sinal de alerta, lógico que nem toda birra significa isso, mas um sinal de alerta de alguma mudança no ambiente dessa criança. Às vezes uma mudança de escola, uma mudança em casa, ou brigas constantes com o pai, mãe, o irmãozinho que está para chegar, ou até mesmo às vezes alguma situação acontecendo com essa criança, às vezes até algum abuso, e a criança passa a apresentar comportamentos mais agressivos e de enfrentamento. Então, mas é geralmente comportamento passageiro. Se isso persiste, é bom olhar com mais atenção, porque pode ser até algo mais grave, né? Catiele, e as crianças, elas fazem birra para chamar atenção, e geralmente com quantos anos isso começa, essas birras? Geralmente, Mauro, por volta dos 2 anos, um pouco antes, até mais ou menos uns 5 anos. Então, geralmente essas birras tendem a cessar aí por volta dos 5 anos, depois eu explico um pouco melhor por quê. Mas e por que acontece nessa fase, né? Por que elas fazem birra, que nem você me perguntou? Vamos imaginar que a gente está chegando num lugar totalmente novo, desconhecido, que a gente nunca foi, ou pelo menos que a gente nunca passou muito tempo lá e que a gente não conhece. Então nós iremos explorar, vamos imaginar que a gente vai fazer passar um tempo lá na África. A gente vai explorar, a gente vai querer saber, a gente vai experimentar, vai testar. Se a gente tem alguém que é superior a nós lá e a gente quer muito fazer alguma coisa, a gente às vezes vai solicitar. Para nós é diferente, porque nós somos adultos, então nós verbalizamos. Imagina uma criança num contexto semelhante. Ela não sabe verbalizar, pedir. Então, ela vai explorar, ela está conhecendo. Não é um pouco assustador você estar num ambiente novo que você não conhece, que você está experimentando? E assim é com a criança também. Então, ela está numa fase de desenvolvimento e crescimento. Também tem aquela questão, Mauro, que eu gosto muito de citar, que é o próprio desenvolvimento cerebral. A criança desenvolve primeiro o hemisfério direito, que é o hemisfério das emoções. Então, o racional, que é o hemisfério esquerdo, a lógica, o entendimento, ele vem um pouquinho mais tarde. Então, geralmente, quando acontece uma situação que a criança precisa lidar, ela vai primeiro acionar o hemisfério direito, que é o hemisfério emocional, que vem o choro, a birra, a contestação. Também tem muito a ver com o temperamento de cada criança, com a personalidade de cada criança. Mas eu tenho um filho que não dá explosões de briga. Às vezes o temperamento dele é mais calmo, é mais introvertido, né? É mais pacificador. E às vezes você tem um filho que é mais explosivo, expansivo, contestador, né? Então tem algumas situações que podem contribuir aí para o aumento dessas brigas, né? E para que elas aconteçam. E muitos pais, Catiele, eles ficam meio perdidos nessa fase aí, né? Mas como agir nessa situação? O que fazer quando a criança faz isso? Mauro, eu pensei em a gente contextualizar uma situação e fazer um passo a passo, assim, né? Vamos imaginar, hoje eu acredito que eu tô um pouco por fora, né? Que ainda bem meu filho não faz mais tanta birra. Passou já a fase. Eu acredito que aquela cena de supermercado seja a mais relatada, né? Então você tá lá, teu filho fez uma birra, ele tá chorando, ele tá esperneando, ele tá se jogando. O que eu oriento os pais? Se você puder, primeira coisa, sai desse ambiente público, porque muitas vezes a vergonha dos pais acaba interferindo nessa intervenção com os filhos, né?
a vergonha, eles vão às vezes ceder ao filho porque tem pessoas olhando. Ali e tal. Então, se possível, tire a criança desse ambiente. Aí você vai primeiro tentar acalmar ela, né? Acalma, espera aquela explosão de raiva passar, de choro, de chute, porque ela não vai entender o que você está falando se ela estiver num momento de muita emoção ali. Então, espera a criança se acalmar, abaixe na altura da criança, olha nos olhos dela. E eu sempre falo para os pais, encoste, rele na criança. Mesmo que for só colocar a mão no braço. Isso cria uma conexão com seu filho. Ele também vai se sentir seguro, apoiado, protegido. Isso tudo você está criando uma conexão. Ouça ele, peça, filho, o que aconteceu? O que você quer? Mas ouça bem atentamente, deixa ele falar, não interrompa. E aí depois você pode entrar com uma negociação com ele, acolhimento dele, para que daí você comece a ativar esses hemisférios que eu falei. Tem uma dica que eu gosto muito de passar para os pais, é assim, nesse momento, valida o sentimento dele, né? É uma técnica mesmo, passo a passo, assim, que você pode fazer. Valida o sentimento dele, né? Por exemplo, ele quer um sorvete. Então você fala, filho, eu sei que você quer um sorvete, é muito frustrante mesmo quando a gente quer alguma coisa e a gente não pode naquele momento. Eu já passei por isso, eu sei como é difícil esperar, mas nós vamos primeiro almoçar e depois nós teremos o momento do sorvete. Ou, se você continuar insistindo, nós não teremos sorvete em momento nenhum. Então, o que você fez? Acolheu o sentimento dele, falou, olha, parece que isso é frustrante, eu já me senti assim. Você acolheu ele e deu alternativas. Você mostrou o que ele está fazendo, que é continuar insistindo, e o que vai acontecer? Vai perder o sorvete. E qual é a melhor alternativa? Vamos almoçar e depois nós teremos o sorvete. E aí você perguntando para ele o que você quer fazer, gera uma reflexão nele. E gera uma sensação de que eu vou assumir a responsabilidade daquilo que eu escolhi, né? Então eu sempre passo essas orientações para os pais. Acalma, abaixa, fale com a criança, valida, e daí não é nem negociar, né, Mauro? Apresentar as duas alternativas e falar o que você quer fazer. Né? E mantenha calma os pais, né? Nós somos espelhos, então... Né? E assim, há maneiras de prevenir que essa birra aconteça, e assim, quando que os pais podem perceber que a birra, ela pode ser considerada um transtorno também, que não é só a birra ali? Mauro, tem algumas situações também externas que podem causar birra, né? Eu falo que esse comportamento, esse gerenciamento emocional, ele vem de longa data, né? Você não constrói, às vezes, em uma semana essa situação. Por exemplo, lá com o meu filho, ele tem 4 anos. Há tempos a gente já tem um combinado de que quando vai no mercado ou num posto, é uma coisa que ele pode pegar. Então ele já sabe, ele já vai administrar, ele pega às vezes um chocolate e um suco, aí ele fica olhando e ele mesmo escolhe. Então, o que isso provoca? Um gerenciamento das emoções, um gerenciamento das próprias frustrações, o que eu vou escolher, um abrir mão, o ceder, o respeito às regras. Então, isso vem sendo construído e me ajuda no momento de birra. Se você já tem um filho que vem com isso há muito tempo, isso vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai ser possível. Depende muito do histórico de reforço, do quanto que aquele comportamento de birra foi reforçado. Mas o que geralmente a gente pode observar dessas questões é assim, quando se tornou um problema, quando já está impactando a qualidade de vida de vocês. Vocês não saem mais para um restaurante, não vão mais para um mercado junto, não vão mais no parquinho. Isso gerou um problema, gerou conflito na família, gerou conflito na escola, gerou conflitos públicos, que nem eu falei, isso já se tornou um problema, né? Não necessariamente um transtorno, mas é legal ficar atento, porque se é recorrente, pode ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno positivo desafiador, algum outro transtorno relacionado, transtorno de ansiedade que pode estar potencializando aí essas questões. Mas é muito importante ficar atento e também não ceder às birras, tentar negociar ali. Eu sei que o nosso tempo aqui tá acabando, mas eu vou deixar o Insta da doutora Catiele ali também, né, da psicóloga, que você pode interagir, de repente tá com dúvida, quer saber um pouquinho mais, ficou com mais dúvida ainda aqui do nosso bate-papo, interage com ela lá que com certeza ela vai ajudar também. Catiele, obrigado.